Ivan toma o posto de Marco Aurélio como diretor da TCA, com a ajuda de Aldeide, e deixa o executivo em pânico com o que Odete Reutemann pode fazer. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o jogo vira de forma chocante quando Ivan, movido pela responsabilidade e vontade de crescer na empresa, descobre a verdadeira causa do acidente com as aeronaves da TCA. Com a ajuda discreta e estratégica de Aldeide, que lhe entrega documentos comprometedores, Ivan reúne provas terríveis e leva tudo diretamente aos acionistas da empresa, bem na reunião emergencial, convocada após a tragédia. A revelação cai como uma bomba. Os acionistas, furiosos com o escândalo e o risco de um colapso de imagem da companhia, votam pela destituição imediata de Marco Aurélio e, em um movimento surpreendente, elegem Ivan como o novo diretor da TCA, reconhecendo sua coragem e competência. Enquanto isso, Marco Aurélio, humilhado, sai da sala com o rosto vermelho de ódio e em pânico com o que Odete Reutemann fará. Ao descobrir que ele perdeu tudo, para Ivan, o império começa a ruir e a vingança começa a se desenhar. Tudo deverá acontecer logo após a TCA ficar um caos por causa do acidente, envolvendo uma de suas aeronaves de baixo custo, e a imprensa fica na porta da empresa, querendo falar com Marco Aurélio, que está desesperado em sua sala. Marco Aurélio está de pé, decomposto, com a gravata afrouxada e o rosto suado. Freitas está ao lado, com uma pasta nas mãos, tentando manter o controle da situação. Marco Aurélio dispara, em surto. É o fim, Freitas. O fim. A imprensa inteira está em cima. E você sabe quem vai me enterrar, né? A Odete. A Odete Reutemann vai arrancar minha cabeça em praça pública. Freitas tenta amenizar, cauteloso. Vamos com calma, doutor. Ainda não temos as conclusões completas. Podemos administrar isso. A perícia pode até aliviar um pouco. Marco Aurélio vira, exaltado. Aliviar? Freitas, uma porta de emergência se abriu em pleno voo. Feriu passageiros, saiu em todos os jornais. A gente virou piada nacional. Nesse momento, o celular de Freitas vibra. Ele confere a tela e empalidece. Freitas anuncia. São os acionistas. Eles querem uma reunião com o senhor, agora. Marco Aurélio arregala os olhos, corre para o telefone e liga para Odete. Chamadas recusadas. Ele tenta de novo, nada. Até que depois de um tempo, o celular vibra. Uma mensagem de Odete aparece. Ele então lê. Não falo com incompetentes. Marco Aurélio treme de raiva. Joga o telefone na mesa e grita. Ela vai me destruir. Eu tô acabado. Enquanto isso, na secretaria, Aldeide e Consuelo cochicham, enquanto observam o entra e sai no corredor. Aldeide comenta, tomando um gole de café. Se o doutor Marco Aurélio não infartar hoje, não infarta mais. Ele tá pálido feito papel. Consuelo bufa, ajeitando os óculos e fala. Também com esse escândalo, a empresa inteira tá por um fio. Até os patrocinadores estão querendo pular fora. Ivan chega tirando o casaco. Ele para ao lado das duas, observando o movimento. Ivan comenta. Tem jornalista até do lado da garagem. Que loucura! Consuelo dá uma risada nervosa e diz. E vai ser assim por um bom tempo, viu? Isso vai render muito pano pra manga. Ivan olha ao redor, mais sério. Ivan diz, desconfiado. Eu não paro de pensar nesse acidente. Essas aeronaves eram novas. Passaram por uma inspeção minuciosa. Algo não bate. Consuelo ergue as sobrancelhas e comenta. Ouvi uns comentários de que pode ter sido má manutenção, mas ninguém fala nada com certeza. Ivan volta-se para Aldeide e pede. O relatório da perícia já saiu? Aldeide responde meio hesitante. Já. Chegou hoje cedo. Foi enviado direto para o e-mail do Dr. Marco Aurélio. Ivan se aproxima mais e baixa o tom de voz ao pedir. Aldeide,
Você consegue encaminhar esse relatório para mim? Sem ninguém saber? Consuelo arregala os olhos e se intromete alarmada. Peraí, já ajudou ele uma vez. Vai se complicar, mulher. Ivan insiste, com seriedade. Eu juro, ninguém vai saber. Você manda e apaga da sua caixa de saída. Eu só quero entender o que está acontecendo. Isso pode ser mais grave do que parece. Aldeide olha para os lados, pensa um pouco e então assente. Aldeide suspira. Tá bom, eu vou fazer isso, mas é a última vez. Ivan sorri aliviado. Obrigado, de verdade. Prometo que vai valer a pena. Aldeide então começa a digitar e encaminha o relatório para Ivan. Do lado de fora, os jornalistas continuam cercando o prédio. O clima é de bomba prestes a explodir. Ivan abre seu notebook e já se prepara para mergulhar na investigação, que pode mudar tudo. E então, Ivan está com as mangas arregaçadas, vários papéis espalhados sobre a mesa e 2 monitores ligados, comparando tabelas e relatórios. Ele anota dados freneticamente, cruza informações com pastas antigas do processo de compra das aeronaves. O ambiente está em silêncio, quebrado apenas pelo som dos cliques no teclado. Luciano entra na sala com uma expressão cética e cruza os braços. Luciano comenta irônico. Cara, você ainda tá nessa? Tá se achando detetive agora? Ivan nem desvia os olhos da tela. Ele responde concentrado. Não é brincadeira, Luciano. As informações não batem. Os registros da manutenção dessa aeronave estão todos fora do padrão de entrega. Elas não estavam assim. Luciano se aproxima, balança a cabeça. Luciano alerta. Isso aí é problema da diretoria, Ivan. Se mete nisso não, você pode acabar mal. Isso é grande demais para você. Ivan para por um instante, encara o colega. Ele afirma determinado. Justamente por isso. É grande demais para ignorar. E essa pode ser a minha chance de crescer. Eu que trouxe essa ideia das aeronaves. Eu sei quando tem sujeira nesse negócio. Enquanto isso, Marco Aurélio caminha apressado ao lado de Freitas. Está pálido, mas tenta manter a postura. Ele para diante da porta da sala de reuniões e solta um longo suspiro. Marco Aurélio sussurra. Que Deus me ajude, porque os acionistas não vão. Freitas tenta aliviar. Se a gente mantiver firmeza e prometer respostas, talvez eles segurem a mão. Marco Aurélio força um sorriso tenso, ajeita a gravata e entra. Até que então, Ivan finalmente encontra o que procurava. Ele congela diante da tela, os olhos arregalados. Ivan murmura chocado. Meu Deus, era isso o tempo todo. Ele pega uma folha impressa, anota algo rápido, dobra e enfia no bolso. Ivan fala consigo mesmo. Eles precisam saber disso. Agora. Ivan então se levanta e sai com tudo em direção à secretaria. Ao chegar lá, Ivan vê Aldeide e Consuelo conversando em voz baixa, quando ele chega apressado. Ivan pergunta, ofegante, onde está o Dr. Marco Aurélio? Aldeide responde, estranhando o tom dele. Ele está numa reunião com os acionistas, por causa do acidente. Ivan balança a cabeça, decidido, e fala, eu preciso entrar, descobri tudo. O que causou o acidente está aqui. Aldeide se levanta nervosa. Ivan, você não pode entrar numa reunião dessas assim do nada. É confidencial. Ivan já segue pelo corredor com o papel na mão. Ivan fala sem olhar para trás. Eu sei, mas é exatamente por isso que eu tenho que ir. Ele então caminha apressado em direção à sala de reunião, ignorando totalmente os pedidos de Aldeide. É quando na sala de reunião, Marco Aurélio está tentando se explicar, cercado por acionistas sérios e preocupados. Ele fala tentando controlar o nervosismo. Estamos apurando todas as informações técnicas. A TCA jamais se omitirá em... A porta se abre com força. Todos se viram. É Ivan. Silêncio total.
Marco Aurélio empalidece. Marco Aurélio pergunta irritado: Ivan, o que pensa que está fazendo aqui? Ivan respira fundo, encara todos e fala com firmeza: Me desculpem por interromper, senhores, mas eu descobri o que realmente causou o acidente com a aeronave. E vocês precisam ouvir isso. O ambiente está tenso. Marco Aurélio acaba de ser interrompido por Ivan, que agora se posiciona com uma folha na mão, diante de todos os acionistas, que observam em silêncio, alguns curiosos, outros visivelmente irritados com a ousadia. Ivan respira fundo, encara todos na mesa e diz com firmeza: Eu passei o dia analisando os relatórios da perícia. Cruzei os dados com os registros originais das aeronaves, que foram adquiridas quando essa frota entrou em operação, e o que eu descobri é grave. Os acionistas se inclinam. Marco Aurélio apenas cerra os olhos, cruzando os braços. Ivan continua: A aeronave que se acidentou não passou por uma manutenção tão rigorosa quanto a documentação faz parecer. Na verdade, os registros foram manipulados. A empresa de manutenção terceirizada, que a TCA contratou, não seguiu os protocolos corretos. Murmúrios percorrem a sala. Marco Aurélio se levanta, exaltado. Marco Aurélio retruca, seco: Não é assim que se resolvem as coisas, Ivan. Você não pode sair acusando empresas sem provas sólidas. E mais, não cabe a você se meter nisso. Ivan mantém a postura e rebate com firmeza: Eu não estou acusando ninguém levianamente. Eu estou tentando evitar que a TCA afunde num escândalo ainda maior. Se a gente não tomar controle dessa narrativa, vão enterrar a companhia antes que alguém se mexa. Ele coloca o relatório sobre a mesa. Ivan propõe: A minha sugestão é abrir uma investigação formal contra a empresa de manutenção e soltar uma nota oficial à imprensa. A verdade precisa ser dita e os responsáveis precisam pagar. Só assim a TCA pode salvar sua reputação. Silêncio. Os acionistas trocam olhares. Marco Aurélio está prestes a explodir, mas é surpreendido quando um dos conselheiros se manifesta. O acionista comenta, impressionado: Esse rapaz foi extremamente eficiente em fazer o que ninguém da diretoria fez até agora. Ivan, você tem nosso respeito. Ivan sorri, sem acreditar muito no que ouve. Marco Aurélio força um sorriso amarelo, tentando recuperar o controle. Marco Aurélio comenta: Bom, nesse caso, obrigado, Ivan. Seu trabalho foi útil, mas... O acionista o interrompe com firmeza e fala: A responsabilidade ainda é sua, Marco Aurélio. Você é o diretor da empresa. Era sua obrigação fiscalizar esses contratos. Se dependesse só de você, estaríamos enterrados até o pescoço agora. Marco Aurélio começa a se justificar, suando: Mas eu não tinha acesso total a esses relatórios técnicos. A área de manutenção era... O acionista o interrompe, incisivo, e fala: Chega, Marco. Se depender do conselho, você está fora da direção da TCA. E nós vamos comunicar isso a Dona Odete imediatamente. Marco Aurélio entra em desespero. Ele grita: Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou um Reutemann por afinidade. A Odete vai... Freitas se aproxima, puxa discretamente Marco Aurélio pelo braço e fala: Vamos sair agora, doutor. Por favor, antes que a situação piore. Marco Aurélio é retirado da sala. Aos protestos, os acionistas voltam sua atenção para Ivan, que ainda parece em choque. O acionista se aproxima, sorrindo. Ele diz: Ivan, você é perfeitamente capaz de assumir a posição de Marco Aurélio. Nós vamos conversar com a Odete Reutemann sobre isso. Prepare-se. Ivan arregala os olhos sem palavras. Ele olha ao redor, boquiaberto. Ivan murmura para si mesmo: Eu nem acredito que isso está acontecendo. Ivan não consegue esconder o misto de surpresa e emoção. Enquanto ao fundo, os acionistas comentam entre si:
e o clima muda completamente de caos para alívio. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.